Hoje, dia 29 de outubro, é dia mundial de uma doença da pele relativamente comum, crônica e não contagiosa, a psoríase. A doença pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na autoestima do paciente. Saiba mais na reportagem de Nice Ribeiro. Uma doença que fere bem mais que a pele, que a Pamela conhece bem. Desde sempre ela precisou conviver com as marcas no corpo que acabaram tirando dela alguns anos de convívio social. A gente teve que passar anos, lidando com a questão do preconceito, do estigma que de fato a sociedade tem, por desconhecimento do que é a psoríase. Algumas pessoas pensavam que eu tinha uma impinge, uma micose, Então esse foi uma das consequências que eu acabei tendo que enfrentar, que foi vencer o preconceito. O diagnóstico preciso, no caso dela, veio após 12 anos de tentativas e prescrições erradas. Há 26 anos, Pamela faz o tratamento para a psoríase, uma doença crônica que afeta milhares de brasileiros. Tenho uma vida normal, mas isso foi ao longo de muitas frustrações, de situações difíceis que eu tive que enfrentar. E eu passei a ter um tratamento, com medicações específicas que me permitiram ter uma vida normal, Pude conseguir banhar novamente de piscina, conseguir me relacionar com as pessoas. Estima-se que 3% da população tem a psoríase, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. 90% dos casos acometem a pele, apesar das situações mais graves que atingem as articulações. Os sintomas começam a aparecer geralmente entre os 30 e 40 anos de idade. A doença não tem cura, por isso o tratamento precoce pode trazer resultados melhores. O tratamento adequado, de acordo com especialistas, precisa estar aliado com mudanças no estilo de vida que favorece os períodos de melhora mais prolongados. Desmistificar vários preconceitos, conseguir trabalhar a parte psicológica desse paciente, acolher esse paciente, explicar para ele o que ele tem, como vai ser o curso dessa doença. Certo? Visto que não tem cura, que é uma doença crônica, a gente tem que, quanto antes a gente trabalha essa parte da conscientização do próprio paciente, de conhecer a doença que ele tem, isso interfere positivamente muito na parte psicológica. Em cerca de 30% dos casos, a doença tem incidência genética. A psoríase se caracteriza pelo aparecimento de manchas, normalmente no couro cabeludo, mas não é contagiosa. Por isso, a conscientização é fundamental, inclusive para as pessoas com a doença. Nunca banalizar qualquer lesão que aparecer no couro cabeludo, na pele ou até nas unhas, buscar o atendimento médico para poder fazer o diagnóstico. Para falar mais sobre a psoríase, eu recebo aqui no estúdio a médica dermatologista Ana Mônica Abreu. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, doutora, a gente viu um caso do paciente aí, quer dizer, 12 anos sendo diagnóstico o diagnóstico sendo feito de forma equivocada, quer dizer, há uma certa dificuldade também de tentar perceber o que é de fato psoríase e o que não é? Bom, na verdade, o diagnóstico de psoríase ele é clínico. Você não precisa de exames laboratoriais, quase nunca a gente consegue, um bom profissional consegue identificar. Muitas vezes existe a dificuldade do diagnóstico porque as doenças de pele se parecem muito e pode, numa fase inicial, ser confundido com uma impinge, uma micose, uma hanseníase. Antigamente se tinha muito esse estigma, as pessoas confundiam com a hanseníase, mas você não precisa fazer exames laboratoriais. O diagnóstico ele é clínico. O que ocorre é que antes de procurar o profissional médico, a gente tende a seguir dica de vizinhos, ir em farmácia, então você mostra a sua lesão e acaba sendo medicado, prescrito de forma errada, arrastando, cronificando a lesão, e aí só lá na frente consegue ir em busca de um diagnóstico profissional mesmo. No começo, é possível que essa região seja indolor, ou seja, é mais complicado ainda para a pessoa descobrir que tem, ou geralmente já começa com sintoma também de dor, além dessa mancha na pele? Na verdade, não necessariamente a dor, o desconforto, o prurido, a coceira intensa,
é um dos sintomas mais característicos. E dependendo da forma da psoríase, ele chega a ser enlouquecedor, né? O prurido, tem relatos até de pacientes que já tentaram suicídio por conta desse prurido intenso. Nossa, que a forma realmente muito forte. Agora a gente tem inclusive algumas imagens aqui, vamos mostrar? Aqui, no caso, lesões do couro cabeludo, é possível confundir com uma caspa, com uma... Sim, dermatite seborreica. Paciente, quando ele vem com o quadro só instalado no couro cabeludo, muitas vezes o diagnóstico diferencial é a seborreia. Só que, diferente da seborreia, ela tem essa característica crostosa em placas descamativas. É um quadro bem característico da psoríase. A elevação de placas com descamações esbranquiçadas, tipo prateadas, você pode observar. Aqui a gente tem agora, a gente pode até colocar na tela, as placas avermelhadas com escama nos cotovelos e joelhos. Essa região também é muito afetada? Sim, a psoríase ela afeta o corpo todo. E dependendo do grau e da forma da psoríase, a gente tem a psoríase ungueal, que afeta, né, as unhas, a psoríase do couro cabeludo, a gutata, que é uma forma diferenciada, que você não vê essas escamas tão nitidamente, você vê pequenas gotas espalhadas, principalmente no tronco. Então, dependendo do grau e da intensidade, a gente vai ter no corpo todo. Bom, a gente vai ver na tela agora mais uma vez essa foto, essa imagem que tem aqui, porque a gente tem um caso anterior, a anterior ainda, que a gente tem ali um caso de inchaço e deformação das articulações. É comum, há inclusive a possibilidade do profissional dermatologista trabalhar em parceria com outros profissionais da área médica? Sim, a psoríase, a forma eritrodérmica dela na pele, ela evolui para uma forma psoriásica articular, artrite psoriásica em 30% a 40% dos pacientes. Então, 30% a 40% desses pacientes, eles vão evoluir com dores, inchaços, desconforto, em algum momento, em alguma etapa da vida. Vamos colocar aqui mais uma imagem para a gente ver da manifestação da doença. A gente tem ali a micose nas unhas dos pés e das mãos. Como não confundir essa micose normal com a psoríase? Pois é, a micose você vê geralmente uma alteração na coloração da unha e ao lado tem pequenas descamações. A psoríase da unha, do leito ungueal, você vê o descolamento do leito ungueal, você vê aquela unha grossa por conta da hiperceratose que é provocada na psoríase, o engrossamento do tecido, da multiplicação celular, aquela unha grossa, rachada e escavada. Aqui é um caso bem característico, depressiva, funda e descolada do leito, que é a base da unha. E o tratamento, doutora? É sabido e é explicado, né, como a colega falou na matéria, que infelizmente a doença não tem cura. A doença ela tem controle. Então a gente precisa conscientizar esse paciente de algumas circunstâncias, algumas situações que podem servir de gatilho para piora. Pacientes que têm psoríase têm geralmente intolerância a glúten. Obesidade também? Obesidade, devem evitar álcool, devem evitar excessiva exposição ao sol. A obesidade é um fator gatilho que pode ser um fator precursor. O estresse, que a gente tanto fala, e é muito confuso para o paciente, que às vezes ele diz assim, eu peguei psoríase porque eu estou estressado? Não. A psoríase é uma doença imunológica. Você já tem no seu material genético, né, uma informação de que aquilo poderá desencadear. O estresse, ele funciona como outros, né, como infecções bacterianas, como a obesidade, como gatilhos. E é possível aliviar os sintomas? Sim, é um paradigma da medicina, né? Aliviar sempre. Existem hoje várias medicações que a gente consegue fazer essa imunossupressão da doença. Nós temos hoje biológicos, o custo ainda é um pouco elevado, mas já tem parceria com o governo, inclusive aqui no estado do Maranhão, para fornecer para os pacientes pela farmácia do estado. Tem medicação desde tópica, né, de uso externo, a medicações orais. Isso vai depender da forma crônica da doença. Da apresentação da doença, a abordagem vai ser diferenciada. Doutora Ana Mônica Abreu, obrigado aqui pelas informações, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a vocês.